um belíssimo batismo aqui com alguns irmãos, né? Também o casal aqui nos procurou, né? Eleonora e Ezequiel também demonstraram o interesse de se batizarem, né? Então, formalmente, estão já congregando conosco já há um tempo e agora querem dar esse passo de serem batizados. E eu vejo que Deus é bom, é misericordioso, que Deus fala conosco, que a sua voz aquieta nosso coração, ainda que seja como um turbilhão de águas, a voz do Senhor troveja sobre essas águas e acalma a tempestade. E Deus é misericordioso e tem trazido salvação para o nosso meio, né? Nós temos visto, nós temos muitos motivos de agradecer ao Senhor. Né, irmãos, se nós pensarmos como nós saímos da pandemia, né? Esta igreja saiu da pandemia e era um motivo de grande preocupação no meu coração, orava intensamente, porque observava que os irmãos não queriam vir mais à igreja, que muitos já estavam talvez até desistindo, que em algumas ocasiões a gente não estava conseguindo suprir as despesas que a igreja tem naturalmente. E eu olhava assim, eu digo, meu Deus, se eu for o empecilho para o teu povo, então que o Senhor me tire daqui e levante outro homem que possa ser bênção, mas que a igreja não sofra. Eu não quero que os irmãos sofram. Vocês não sabem o quanto eu orei nesse sentido, me sentindo talvez incapaz, incompetente, ou talvez que estava até prejudicando a vida espiritual de vocês de alguma forma, por verem que a igreja não estava realmente correspondendo às expectativas. E orei incansavelmente diante do Senhor, orei muito mesmo. E eu lembro que, eu não sei se em relação à igreja, realmente eu não sei, eu não sou um homem de coisas muito sobrenaturais, não sou homem de ter visões, de sonhos, essas coisas, né? Deus não me concede desta forma. Deus fala muito comigo através da sua palavra. Quando eu estou lendo a palavra, Deus fala comigo o tempo todo. Então não há um momento que eu não abra a palavra de Deus para ler, que eu não sinta como se fosse a voz do Senhor falando comigo. Mas eu realmente não me foi dado esses dons de ver alguma coisa sobrenatural ou de sonhar alguma coisa da parte de Deus. Mas eu lembro que neste período, enquanto estava lutando pelos amados em oração, eu contei isto aqui há algum tempo, e eu tive um sonho que me chamou muita atenção mesmo naquela época. Ainda pastor Antônio não havia morrido, ainda estava entre nós, e o sonho era o seguinte: eu lembro que uma jovem, uma moça, havia roubado alguma coisa no mercado, como se fosse uma feira. E apenas para aquela jovem, naquela hora, ela foi pega em delito, em flagrante delito, aí a pena para ela seria a morte, iriam matá-la. Então ela já estava presa e iriam matá-la, iriam executá-la. Eu me aproximava e dizia: por que vão matá-la? É porque ela roubou. Porque ela roubou, e a pena para roubo é a morte. Eu dizia: mas isso é um absurdo. E ficava debatendo ali com o executor para que ela não fosse morta. E ele olhava para mim e dizia assim: você quer salvá-la? Então lute com ele. E se apresentava diante de mim um homem muito mais alto que eu, muito mais forte. E nós começávamos a lutar pela vida daquela jovem. Eu lutava incansavelmente com ele, e ele me dominou inúmeras vezes durante o combate. Eu lembro que eu acordei cansado, inclusive. E inúmeras vezes lutando, e ele me vencia, me dominava, mas não finalizava a luta. Ele me dominava, mas não finalizava a luta. Como se eu me imobilizasse e depois soltava, e a luta reiniciava, e ali insistentemente, até que eu acordei. Eu não consegui vencê-lo no sonho, né? Realmente eu não consegui vencê-lo. E aquilo ficou na minha mente: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não sei exatamente a interpretação de tudo isto, mas eu sei que eu preciso lutar pelo teu povo, orar mais pela tua igreja, buscar mais ao Senhor,
me santificar em favor dos teus filhos. E eu quero convidar você também a entrar neste campo de batalha, que é a vida espiritual. Veja, eu tinha preparado uma mensagem para hoje e eu penso que talvez a gente tenha mais proveito numa outra mensagem que veio ao meu coração agora, de súbito. Não que eu goste dessas coisas, os irmãos já me conhecem há algum tempo, mas inegavelmente eu tenho percebido, irmãos, que há uma batalha espiritual e que muitos de nós não nos apercebemos desta batalha espiritual. Estamos no meio da batalha espiritual, Satanás com suas hostes da maldade querendo nos destruir, e às vezes a gente não se apercebe de tudo isto. Então eu quero convidar os amados a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou contra carne e sangue, talvez esteja na sua tradução, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar? Pai, meu Pai, eu venho a Ti nesta noite, em fraqueza, e em total dependência da Tua graça e da Tua bondade. Eu não sei exatamente, Senhor, o que se passa na vida dos meus irmãos, quanto às batalhas que eles travam, mas eu sei que podemos confiar no Senhor, que podemos nos revestir de poder e autoridade que nos foi concedido em Cristo Jesus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que em Cristo nós podemos desbaratar o império das trevas, que em Cristo nós podemos permanecer firmes, e ainda que haja um mensageiro de Satanás contra nós, nós podemos rogar ao Senhor
e mesmo assim estarmos firmes em Ti. Somos Teus filhos, somos Teus porque o Senhor nos comprou, somos Teus porque o Senhor nos adquiriu como propriedade Tua. Somos Teus porque naquela cruz nós morremos e ressuscitamos em glória com Cristo Jesus. Somos Teus porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Somos Teus porque fomos regenerados, nascemos novamente como Teus filhos. Antes éramos filhos da ira, hoje somos filhos da misericórdia. Antes, Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje o Senhor nos concedeu vida no nosso amado Senhor e Salvador. Por isso eu quero Te bendizer e Te louvar, ó Pai. Fale conosco através da Tua palavra, para permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor. Amém. Amados, é muito comum, mas muito comum mesmo, no ambiente de igreja, o pastor ser uma das pessoas que sente a aflição e a angústia dos irmãos. É assim que Deus trata o seu povo. O profeta, primariamente, ele é afligido pelas mesmas aflições que o povo. Ou ele passa determinadas situações para sentir na pele a necessidade do povo. Você se lembra exatamente do profeta Jeremias. Jeremias viu os tempos de glória de Jerusalém. Ele viu como a cidade estava bela, bonita, próspera, enquanto as pessoas estavam se voltando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Ele presenciou tudo isto. E subitamente ele vê um esfriamento espiritual, uma mornidão, as pessoas se voltando não mais para o Senhor, mas para os afazeres desta vida. E ele viu esse declínio espiritual e Deus chamando ao povo ao arrependimento. Ele viu também que não só o povo esfriou, mas se inclinou para o pecado e se devotou ao pecado. A aflição no coração de Jeremias é basicamente por ele ter vivido os tempos áureos de Jerusalém, os tempos de glória de Jerusalém, e ter presenciado posteriormente os tempos difíceis, os tempos de aflição, os tempos de angústia. É como se Jeremias tivesse visto uma criança nascer e ter experimentado a alegria de ver esta criança nascer. Recentemente o Senhor nos concedeu a alegria de receber Isabela aqui. Tem crescido e se fortalecido, isso é uma alegria para a gente. Clarinha e assim como as outras crianças recebem com a maior alegria quando Isabela vem para o culto ou vem para alguma reunião. Todos cercam Isabela com a maior alegria. Mas esta alegria de outrora se converteu numa grande tristeza. Uma grande tristeza por ver que aquela alegria, que aquele júbilo já não existia mais. O que dizer talvez do profeta Oséias, que é levantado para sentir na pele a traição da esposa, assim como o povo estava traindo Deus, traindo o Senhor. Deus levanta o profeta Oséias para sentir na pele esta mesma traição e o seu coração se angustiar por esta traição. Você amar uma pessoa e aquela pessoa falsamente declarar que te ama e por trás estar lhe traindo. E Deus fez com que o profeta experimentasse este nível de agonia. E nós poderíamos passar aqui à noite dando vários exemplos a respeito disto. E eu digo isto porque
O meu coração tem se afligido, tem andado um tanto perturbado, porque percebo que dentre nós há muitos irmãos que, embora queiram se fortalecer no Senhor, embora desejem estar presentes no Senhor, embora queiram amar o Senhor, parece que não conseguem dar os passos seguintes. Eles vêm ao culto, oram, buscam, mas não conseguem dar sequência durante a semana e durante os meses. Eles iniciam a leitura da palavra de Deus em determinado momento, mas subitamente a palavra é arrebatada e eles não conseguem dar sequência no aprendizado da palavra e na devoção da palavra de Deus. Iniciam vida de oração, vida de devoção, vida de comunhão, mas não conseguem avançar com isto. Eu quero lhes dizer, nesta noite, que isto se trata de uma grande batalha espiritual na sua vida. As forças espirituais da maldade, as forças das trevas, se levantam para suprimir a nossa fé, para arrebatar a nossa fé, para nos colocar no chão, para nos esfriar o coração. E o amor que ardia no nosso peito outrora, já não arde mais. Talvez nós vimos a casa de Deus como uma mera obrigação, ou talvez não sabemos nem por que exatamente estamos aqui. Isto é uma batalha espiritual. Batalha espiritual não é simplesmente quando talvez você tenha um sonho lutando como eu tive com o gigante. Ou que talvez alguém faça uma macumba para você. Não é exatamente isto. Mas batalha espiritual significa dizer que nós devemos preservar a nossa fé. Que o inimigo de nossas almas luta com toda a fúria, com toda a força, para arrebatar de nós esta semente que foi lançada. Lembre-se da parábola do semeador. Como as aves dos céus rapidamente vêm para arrebatar as sementes que caem à beira do caminho. Como os espinhos crescem e sufocam aquela plantinha que vem nascendo. Como o sol escaldante e as pedras que ali estão não permitem que a planta crie raiz e possa se firmar. Tudo isto é batalha espiritual que aflige a nossa alma, que aflige o nosso coração. O apóstolo Pedro declara que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Aqui, depois de ter falado maravilhosas verdades da parte de Deus, de ter falado a respeito da salvação, da regeneração, de como em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Os efésios aqui já estão instruídos quanto aos elementos da salvação ou da glória de Deus. Eles já sabem que pela fé eles foram salvos. Já estão cônscios disso, Paulo já falou para eles. A igreja em Éfeso foi onde Paulo passou mais tempo. Ele se devotou à igreja de Éfeso 3 anos. Pregou o evangelho ali. Muitas vidas se converteram. E agora, depois de ter falado grandes verdades da parte de Deus, ele termina a sua carta fazendo uma advertência solene. Fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele não está dizendo fortaleçam-se ou busquem força em qualquer outra coisa humana, em vitaminas, em exercícios físicos, em psicologia. Ele não diz nada a respeito disso. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. E fortalecer-se no Senhor tem um propósito, uma finalidade. É porque o dia mau vem.
O dia mau virá para todos os cristãos, invariavelmente. Todos iremos nos deparar com este dia mau. Este dia em que parece ser decisivo, em que o adversário de nossas almas parece agora tão grande, que nós só podemos dizer: tem misericórdia de nós, ó Senhor, livra minha alma, ó Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. O apóstolo nos diz: vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Irmãos, se eu abrisse para vocês falarem aqui a respeito das ciladas do diabo contra a vida de vocês, então eu penso que nós passaríamos a noite toda. Quantas ciladas o diabo já não preparou para você, para os seus filhos, para a vida, para aqueles que você ama? Quantas ciladas ele já não preparou? A verdade é que esta batalha se agiganta à medida que a vinda do Senhor se aproxima. Quanto mais está próximo da vinda do Senhor, mais esta batalha se agiganta, recrudesce, se ergue, para dificultar a nossa salvação, para dificultar a nossa redenção, para que a nossa fé seja esfriada, esmorecida. Veja como o apóstolo fala o verso 12. Leiam comigo, por favor. A nossa luta veja, é bem verdade que a gente já sabe disso, mas me parece que a gente de alguma forma perde de vista e a gente quer lutar contra aqueles que a gente deveria abençoar. Filhos querem lutar contra seus pais. Pais não compreendem seus filhos. A esposa quer lutar contra o marido quer lutar contra a esposa. O vizinho quer lutar contra o seu próximo. O colega de trabalho milita contra a vida do outro. Irmãos em Cristo Jesus, de alguma forma, não abençoam a vida dos outros. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é uns contra os outros. Eu não luto contra vocês, eu luto pela vida de vocês. Eu devo lutar para o bem-estar de vocês. E se nós já sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, Paulo declara aqui contra quem verdadeiramente nós lutamos ou devemos lutar. Contra os dominadores deste mundo, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade. A nossa luta, portanto, e eu quero que você compreenda muito bem, é contra o diabo e seus anjos. Você não o vê, mas ele está ali. Talvez ele esteja à espreita de quando você sair daqui da igreja, ele já esteja lhe espreitando para lhe acompanhar e lhe fazer mal, e roubar-lhe esta palavra que lhe é comunicada, e esfriar a sua fé. Ele envia os seus dardos inflamados contra os santos de Deus. Ele deseja ferir e matar os filhos de Deus. Veja que ele tem poder. Paulo coloca aqui que ele tem poder e autoridade. Mas o nosso Senhor tem todo o poder e toda a autoridade.
E ainda que o diabo com poder e autoridade se levante contra nós, há um muito mais valente do que ele, que tem todo o poder nos céus e na terra, e toda a autoridade dada por Deus para interceder ao meu favor e ao seu favor. O mundo jaz no maligno. Ele domina este mundo em trevas. Perceba que a programação da TV é sempre para combater a nossa fé. Perceba que o que aparece diante de nós no dia a dia é sempre para testar a nossa fé. E se nós não resguardarmos a nossa fé, ela pode sucumbir, queridos. Satanás, suas hostes espirituais da maldade, que dominam este mundo em trevas, que não medem esforços para atacar nossos filhos, se levantam, se agigantam para roubar a nossa fé. É por isso que Paulo diz para a gente: olha, soldado de Cristo, olha, soldado de Cristo, você, combatente do Senhor, fortaleçam-se no Senhor e vistam toda a armadura de Deus. O dia mau vai vir, a batalha vai crescer, o seu combate vai piorar. Há um momento de descanso, mas a verdade é que nós, à medida que nós avançamos na fé, o diabo levanta-se com todo o poder que tem, que possui, para tentar nos destruir. Me espanta muito cristãos que não passam por provações, por tribulações, por perseguições, parece que já passou para o lado de lá. Mas se somos afligidos, se somos perseguidos, se o próprio diabo se levanta com toda a sua ferocidade, com toda a sua argura para nos destruir, é porque estamos combatendo o bom combate. Vistam toda a armadura de Deus para resistir o dia mau, para permanecer inabaláveis, para permanecermos inabaláveis. Esta armadura é uma armadura completa, que protege todo o nosso corpo. Ou melhor dizendo, que protege todo o nosso ser. Não apenas a parte física, mas sobretudo a parte metafísica, a parte espiritual. Mantenham-se desta forma, firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. É o verso 14. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Santifica-os, a tua palavra. E aqui você sabe já do que ele está falando. Ele não está falando simplesmente do cristão não mentir. É óbvio que o cristão não mente. É óbvio que o cristão profere verdade. Mas ele não está falando dessa verdade ordinária que a todos é determinado falar. Ele está falando desta verdade onde Cristo Jesus diz: eu sou o caminho e a vida. Ele está falando que a palavra de Deus é a verdade. Ele está falando para o crente se cingir da verdade de Cristo Jesus, da palavra de Deus. E quanto mais lemos a palavra de Deus, mais a nossa fé está salvaguardada, está protegida, permanece inabalável no Senhor. Sabe por que a gente não prospera tanto na fé quanto nós devemos prosperar? Porque a gente não dá tanta importância à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que quando você determinar em seu coração ler firmemente a palavra de Deus, a luta vai passar. Não estou dizendo isso.
Mas uma coisa é você lutar fraco, cansado, exausto. Outra coisa é você lutar revigorado, forte, preparado, protegido. Porque muitos vão para a academia para se fortalecer, né? Então, nos prepararmos para cingir os nossos lombos com esta couraça, este cinto da verdade. Ele fala da couraça da justiça. E aqui esta justiça, irmãos, não é a justiça própria. Não é simplesmente você praticar aquilo que é justo, porque isso já é pressuposto na vida cristã. O cristão não vive praticando injustiças. Ele não frauda ninguém. Ele tem uma vida justa. O que ele está falando aqui é que eu e você devemos vestir essa couraça da justiça, é da justiça de Cristo. Os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Os nossos atos de justiça são um trapo imundo. E é por isso que ele diz: revista-se da justiça de Jesus. Revista-se da justiça de Cristo. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Veja, é escrito na palavra do Senhor que os pés dos que anunciam as boas novas são belos, são formosos. Mas não são só belos, são também prontos, preparados. Enquanto eu e você nos reunimos para pregar o Evangelho, ou de repente quando você está esperando na fila do médico e você percebe que alguém está ali necessitando de uma palavra e você fala de Cristo para aquela pessoa, ou talvez na feira onde você esteja ali escolhendo algumas verduras e alguém se aproxima e você diz que Deus é bom. A pregação do Evangelho, ela nos capacita a permanecermos inabaláveis. Não é a mera aquisição do conhecimento bíblico, mas conhecimento bíblico aliado com a pregação do Evangelho. Você ouve a palavra de Deus para comunicar a palavra de Deus. Não somos como um lago que simplesmente recebe estas águas. Nós recebemos essas águas da parte de Deus e irrigamos outros lugares para que haja vida e prosperidade ali também. Verso 16, ele nos diz: além disso, usem o escudo da fé. O que é fé? O que é fé? A certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Isto é fé. Mas veja, ele não está falando de uma fé onde muitas pessoas professam hoje que dias melhores virão. Ele não está falando de uma fé subjetiva, onde as pessoas põem a confiança na força da natureza, no universo ou em qualquer outra coisa. É uma fé objetiva. É uma fé em Deus. É uma fé no Filho de Deus. Porque o crente não possui outra fé a não ser esta. Então nós não podemos pensar que o escudo da fé significa dizer a certeza de que o mal irá passar ou irá embora. Ainda que ele nos aflija, ainda que ele nos atinja de alguma forma, nós temos a fé de que permaneceremos no Senhor. Ainda que alguns dardos inflamados do maligno nos alcancem, nós sabemos que o nosso Deus é a cura. E Ele redime o nosso coração. Ainda que de alguma forma essas flechas cheguem até nós e nos atinjam
Deus é poderoso para arrancar essas flechas, fechar o lugar e nos curar. É esta fé e certeza que temos. Nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. E este escudo da fé, ele é capaz, é poderoso para apagar as setas, os dardos, as flechas do maligno. Percebe como a luta é difícil aqui? Você está vendo flecha do maligno aqui agora? Eu não estou vendo nenhuma. Mas certamente ele está com um arco armado. Percebe como é difícil? A gente não vê. Os nossos olhos não estão abertos para ver este mundo espiritual. Mas certamente ele está preparado, procurando uma brecha na armadura para nos afligir. Usem o capacete da salvação, é o verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se porventura alguma seta lhe atingir, lembre-se que você foi salvo em Cristo Jesus. Lembre-se de como você foi comprado por bom preço. Lembre-se de como Ele lhe amou. Este capacete da salvação tem a finalidade de proteger a nossa mente, a nossa cabeça. O dia todo somos bombardeados com informações que, se não fosse o Santo Espírito de Deus, nossa fé sucumbiria. Essa é uma realidade, irmãos. É curioso algumas coisas que acontecem na história e como os homens, de alguma forma, não conseguem compreender as coisas de Deus. Veja, quando algum mal sobrevém sobre a humanidade, as pessoas culpam Deus. Lembra daquela enchente lá do Rio Grande do Sul, que teve ano passado? Não foi ano passado, não foi? E eu lembro que eu estava falando com uma colega lá do trabalho, ela é católica, ela é bem devota assim, católica, e falando com ela, né, rapaz, essa catástrofe, falando de Deus, né, na verdade não estava falando nem da catástrofe em si lá no Rio Grande do Sul, falando de Deus com ela, ela disse, Augusto, mas agora está difícil da gente falar de Deus depois dessa catástrofe. E eu olhei para ela e disse, por quê? Ela disse, porque as pessoas vão atribuir essa catástrofe a Ele. Veja, quando alguma catástrofe da natureza acontece, as pessoas atribuem aquela catástrofe, aquele mal a Deus e se rebelam contra Deus. Algumas pessoas fazem isso. É verdade. E quando vai tudo muito bem, quando todo mundo está prosperando, quando as contas estão em dia, quando estamos trabalhando e ganhando dinheiro, estamos bem de saúde, nos lembramos do Senhor. O mundo se lembra do Senhor. As pessoas se voltam para o Senhor para agradecer. Não se voltam para o Senhor. Seja de uma forma ou de outra, o homem sempre está pronto a se rebelar contra o seu Criador, a se rebelar contra Deus. Usem o capacete da salvação. Usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada que cada crente deve empunhar em sua mão é a espada da palavra de Deus. Veja, não adianta nada eu pegar aqui uma arma e entregar na sua mão se você não souber manuseá-la. Suponha que eu entregue para cada um de vocês uma espada. E haja um inimigo lá fora que queira nos atacar. Eu pergunto, vocês têm habilidade suficiente, ou força suficiente, ou condições suficientes para desembainhar essa espada e lutar contra um inimigo, um adversário? Não adianta necessariamente, não adianta só a arma em si.
A arma é importante? É. Mas o mais importante não é só o armamento. É saber usá-lo. É saber usá-lo. A espada está na sua mão. Está diante de você. E você precisa aprender a usá-la. Você precisa aprender a manejá-la bem. Porque do contrário, você morre agarrado com a Bíblia. Quantas pessoas não sucumbiram na fé, não entraram no ateísmo depois de terem lido a palavra de Deus? Quantas pessoas não já fizeram isso? O apóstolo João fala a respeito disso. De homens que iniciaram a fé muito bem, mas saíram do meio da igreja, e João diz, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então usem a espada do Espírito, aprendam a manejar a espada do Espírito. Certa vez eu estava assistindo a uma pregação de John Piper, e eu disse, eu quero isto para a minha vida, enquanto ele estava fazendo aquilo. John Piper passou aproximadamente uns 10 minutos apenas recitando versículos de cabeça. Ele iniciou a mensagem desta forma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou um ninho para si. A andorinha encontrou um seu lugar. Eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Ele fala a respeito do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa torre segura. Ele fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ele está citando inúmeros versículos, e ali no final, quando ele está recitando o último versículo, ele diz, perceba como é importante nós trazermos à nossa mente os versículos bíblicos, porque nem em todo momento você vai ter a Bíblia para você ler. E há momentos que você, tendo a Bíblia, não terá disposição para lê-la. Mas se eles estiverem gravados na sua mente e no seu coração, no dia mau eles virão até você em seu auxílio, em seu socorro. Não simplesmente lemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus. Eu não consigo decorar, pastor. Eu já dei a receita para você, não foi? Não sei se na doutrina ou na escola bíblica. Pega um versículo, leia ele todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. Se passar 30 dias, você lendo o mesmo texto e não decorar, eu dou você como um caso perdido. Nós não decoramos, nós não trazemos essas coisas à mente porque nós não queremos aprender. Nós damos pouca importância a isso. Orem no Espírito, em todas as ocasiões. Veja, orar é algo sublime, mas Paulo não só manda a gente orar, ele manda a gente orar no Espírito. E eu pergunto para você, o que significa exatamente orar no Espírito? Seria falar em língua que ele está falando aqui, ou seria algum outro tipo de dom sobrenatural? Não me parece que Paulo esteja falando de algum dom sobrenatural. Quando eu olho para este versículo, eu penso que é como se Paulo dissesse assim para a gente, como ele disse em outra passagem, orai sem cessar. Orar no Espírito significa dizer que simplesmente a gente não ora apenas com a palavra, com a boca, com os lábios, mas com todo o nosso ser o tempo todo, bendizendo ao Senhor. Sabe como os crentes viviam antigamente? Varrendo a casa e dizendo, Senhor, eu te dou graça pela minha casa que o Senhor me concedeu,
por esta vassoura que o Senhor me deu, pela minha família. Senhor, vai abençoando o meu marido lá no trabalho dele. Se chegar uma Jezabel, bota ela para correr. Era assim que os irmãos viviam antigamente. E o camarada estava no trabalho, mexendo lá na eletricidade, ou fazendo encanação, mexendo massa, e Senhor, eu te agradeço por meu trabalho, eu te agradeço pela oportunidade de sustentar a minha família, abençoa a minha família em casa. Se chegar um Ricardão lá na minha casa, bota ele para correr. Era o tempo todo em oração. Vida de oração é importante, irmãos. Vida de oração é importante. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração. Eu já disse para vocês que é importante a gente lutar em oração, mas em alguns momentos também é importante a gente descansar em oração. A gente luta, Senhor, eu repreendo aquele capiroto que vem contra o meu filho, contra a minha filha, eu repreendo todas as hostes espirituais da maldade. Em nome de Jesus, nenhuma palavra, nenhuma seta, nenhuma arma preparada contra mim e minha família prosperará. Eu creio, Senhor, que o Senhor é meu escudo. E a gente vai orando e repreendendo essas coisas, mas há momentos que a gente descansa no Senhor. Em oração. Aquieta o meu coração, Senhor. Volta ao teu descanso, ó minha alma. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque tu estás inquieta. A oração, irmãos, é a chave que abre as portas dos céus. A oração é aquilo de mais sublime que o Senhor nos concedeu. Eu não gosto de dizer isso porque parece que a gente fica procurando argumentos humanos para ensinar aquilo que é espiritual. Mas me permita falar uma bobagem dessa aqui agora. Sabia que quem ora é mais inteligente? Foi feita uma pesquisa há alguns anos e descobriram que as pessoas que oram são mais inteligentes do que as pessoas que não oram. Orar ativa o imaginário, orar ativa campos do cérebro que só são ativados através da oração. Eu não gosto de dizer porque parece, eita, agora eu vou orar porque eu quero ficar mais inteligente. Não é isso, veja, não é isso que eu estou querendo propor aqui para vocês. Mas perceba como é importante a vida de oração. E finalmente eu quero dizer para vocês, orem também por mim. Assim como Paulo pediu oração pela vida dele, eu quero pedir oração pela minha vida. Orem também por mim. Para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Orem por mim. Não estou simplesmente repetindo este versículo, mas eu estou pedindo oração pela minha vida. Eu conto com as orações de vocês, conto com as suas orações na minha vida. Porque eu sei, irmãos, que apesar de cuidar de minha vida espiritual, apesar de vigiar, apesar de procurar andar nos caminhos do Senhor, eu sei da importância da igreja orar pelo seu pastor. Quantos livramentos já não me foram concedidos pela intercessão dos irmãos? Quantas vitórias já não me foram entregues pela oração dos irmãos? Vocês se lembram da transferência de Flávia? Lá de Gameleira para cá, o juiz bateu o pé e disse, eu não vou dar a transferência dela. Ficava enrolando para ela, dizendo, olha, eu vou lhe transferir. Se preocupe não, faça tal meta, faça isso que eu deixo você ir embora. E ela fazia e ele arrumava outra coisa, outra desculpa. Sabe o que Deus fez para trazer minha esposa para cá? Mudou o juiz da comarca. Tirou ele de um canto, botou para outro, chegou outro. E disse, você quer ir para onde? Está certo, eu vou ser honesta com você. Se chegar uma outra pessoa aqui para lhe substituir, eu deixo você ir.
Aí ela disse, agora abriu uma oportunidade, mas está difícil, porque quem quer ir para uma cidadezinha de Gameleira, no interior, onde ninguém nem conhece, nem sabe onde é. Aí tem um rapaz da capital que diz, eu quero perder salário e ir para Gameleira. O negócio mais improvável que podia acontecer. O cara era assessor de um juiz lá, ele perdeu o salário, abriu mão dessa comissão de ser assessor de um juiz, para ir para Gameleira, um lugar desconhecido. Ele era de Ribeirão, é verdade. Ele poderia ter pedido para ir para Ribeirão, que é do lado. Mas disse, não, eu quero ir para Gameleira. Fruto das orações de vocês. Fruto das nossas orações. E se eu abrisse para vocês falarem aqui as vitórias que vocês tiveram através da oração, talvez eu deva fazer isso, né? Pedir para vocês falarem as vitórias que vocês conseguiram através da oração. Porque a nossa fé é avivada, ou não é? Muitas vitórias já conseguimos, irmãos, da parte de Deus. Às vezes a gente fica olhando para baixo como se a nossa vida fosse o tempo todo de derrota, oprimida, mas a verdade é que Deus nos concede vitória sobre vitória. Amém. Eu lembro de uma ocasião que Tassiana mandou mensagem para mim, preocupada, porque Tassi, na época da Covid, ficou na frente da batalha da Covid o tempo todo. Entrava plantão, saía plantão. Ela mandou mensagem para mim pedindo oração. Pastor, ore por mim, para que Deus me cubra com o seu poder, para que eu não pegue essa doença, e se eu pegar, ela não seja letal para a minha vida. E, de fato, Deus protegeu sua serva ali. Como Deus é bom, irmãos. Confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Vamos orar? Você não vê o resultado das suas orações, mas elas sobem até Deus. Talvez a gente não perceba o quanto Deus é misericordioso e bondoso em atender as nossas orações, mas Deus atende as nossas orações. Talvez Ele não dê o que você quer, mas Ele dá o que você precisa.